Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo álgebra, a parte da álgebra que se mistura com a geométrica. Legal, né? Nós estamos vendo o quadrado da diferença de dois termos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? E com isso? Então, claro, precisamos da propriedade distributiva para poder entender essas operações. Vamos aplicar essa propriedade e utilizar a área de quadriláteros, ok? Bem fácil, quadrado ou retângulo, né? Base vezes altura. E aplicar o produto notável, que no caso é o quadrado da diferença de dois termos, ok? Vamos lá? Papel e caneta, tudo pronto? Como as demonstrações geométricas nos ajudam nos conceitos matemáticos? Será que ajudam? Claro que ajudam, né? A parte geométrica é a parte visível, você bater os olhos, você está enxergando. Diferente da álgebra, que você tem que conferir letrinha por letrinha, número por número, é algo mais minucioso. E o geométrico é mais claro para os nossos olhos, certo? Então, olha ali, eu tenho um desenho e eu consigo enxergar tudo muito bem do que tivesse tudo escrito na forma algébrica. Então, olha lá, ó. Usamos como base para trabalhar com valores numéricos. Então, nós usamos as demonstrações geométricas para nos ajudar, nos auxiliar, fazer com que a gente enxergue melhor as demonstrações e os cálculos que devem ser feitos, ok? O conceito de propriedade distributiva, gente. Então, eu estou distribuindo a multiplicação, ok? Normalmente, a gente não pode fazer essa conta aqui dentro, porque senão você faria a conta e o parênteses iria embora. E não faria sentido escrever isso. Então, se for possível operar, ótimo. Se não for, eu preciso aplicar a distributiva, ó. Então, A vezes esse parênteses vai ficar igualzinho a x menos o A vezes y, ok? Lembrado dessa propriedade? E por que a gente chama de produto notável, hein? Você já se perguntou? O termo notável refere-se à importância e à notabilidade desses conceitos para a área da matemática. Aparecem bastante, entendeu? Então, assim, a gente usa muito eles são muito importantes e nos ajudam acelerando um pouco as contas, ok? Então, olha lá, quadrado da diferença de dois termos. Um número multiplicado pela diferença de duas parcelas é idêntico à diferença dos produtos de cada uma das parcelas por este número. E deu nó. Isso aqui, ó, A menos B, duas parcelas sendo subtraídas ao quadrado, que é exatamente igual ao produto A menos B vezes A menos B, ok? Ficou mais fácil, né? Viu como é mais fácil usar as letrinhas do que usar as palavras para escrever uma representação matemática? Pois é. Então, olha lá, lembrando da propriedade distributiva, ó, o A menos B, como eu falei, dá para escrever como A menos B vezes A menos B. Porque aqui ele está ao quadrado, ó, A menos B ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. Aplicando a distributiva, né, o primeiro vezes o primeiro de lá, o primeiro vezes o segundo, ó, A vezes A, menos A vezes B. Menos B vezes A, menos B vezes A, aqui, menos com menos, menos B vezes menos B. Cuidado com os sinais só, ok? Então, aqui eu tenho um AB negativo e o outro AB negativo. Então, 2AB negativo. E aqui menos com menos, mais o B quadrado. Então, eu posso escrever a diferença, o quadrado da diferença de dois termos desta forma, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Só lembrando que o primeiro termo é o que está na frente do sinal e o segundo termo é o que está depois do sinal. Lógico, né? Então, vamos lá, para a escrita do resumo. Eu sei que A menos B ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá bom? Então, essa igualdade é clara para a gente. A segunda é que não é tão clara, que é o produto notável, que é bom a gente guardar, que vai facilitar os cálculos, ó. A menos B ao quadrado eu posso escrever como o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Eu estou repetindo, repetindo, repetindo para que você grave, ok? Quando nós gravamos, a gente consegue utilizar essa regra com mais facilidade, tá bom? Para isso, você vai praticar agora. Você vai escrever para mim o que é A menos 3 vezes A menos 3. Escreve aí que eu já volto.
E daí, conseguiu fazer o cálculo? Conseguiu? Lembrando que você pode sim aplicar a propriedade distributiva e você pode sim, se você enxergar, usar o produto notável. Vamos lá? Então, olha aqui, gente. O A menos 3 vezes A menos 3, ele pode ser escrito como A menos 3 ao quadrado. E isso é muito importante para que você possa aplicar o produto notável. Se você não enxergar essa outra forma de escrever, você vai direto para a distributiva. E a chance de errar a distributiva é muito, porque você faz 4 contas, ok? Transformando em potência, você pode aplicar o produto notável aqui. A é o primeiro termo, 3 é o segundo termo. Então, nós aplicamos a regra. Olha lá, ó. Quadrado do primeiro, o primeiro é A, então vai ficar A ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é A, e o segundo termo, que é 3. Mais o segundo termo ao quadrado, ok? 3 ao quadrado. E agora você vai fazer as continhas que aparecem, que não são muitas, tá bom? São algumas só com alguns números. Então, A quadrado eu não posso fazer nada, então você copia ele. Aqui eu tenho 2 números dentro de um mesmo produto, então eu posso multiplicar. 2 vezes 3, 6. E o A, copia ele de novo. Mais, e o 3 ao quadrado? 3 é número, eu posso fazer a conta. 3 ao quadrado é? Não é 6, por favor, é 9. É 3 vezes 3, que é 9, tá bom? Então, essa é a expressão que resulta de A menos 3 vezes A menos 3, de forma mais fácil, que é utilizando o produto notável. Você fez assim ou fez pela distributiva? O que você achou? Assim é mais tranquilo, né? Muito bem. Então, 2 para você. Olha lá, ó. Ao entrar na sala de aula, Joaquim encontrou as seguintes informações no quadro. A igual a 4, B igual a 2. Quanto é A menos B vezes A menos B? Como que Joaquim pode resolver essa situação? Como que você resolveria essa situação? Existe mais de uma forma de resolver essa situação? Responda essas perguntas para mim aí, eu já volto.
Conseguiu resolver? Como será que Joaquim fez? Porque Joaquim resolveu, né? Ele está perguntando como que ele resolveu. A gente já parte do pressuposto que ele resolveu. E você, conseguiu? Vamos ver o que nós podemos fazer aqui? Lembra que eu falei que tem mais de uma forma? Tem, né? Isso aqui é bom da matemática. Tem várias situações que nós resolvemos com vários ângulos diferentes, com várias visões diferentes. Então, olha lá, ele quer saber A menos B vezes A menos B. Claro que eu amo fazer conta com letrinhas, então vamos fazer conta com letrinhas. A menos B vezes A menos B é a mesma coisa que A menos B ao quadrado, ok? Opa, A menos B ao quadrado é o quê? Um produto notável. Então, nós podemos resolver de forma a aplicar o produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro termo, que é A, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o B, que é o quadrado do segundo termo. Feito isso, nós podemos substituir os números, ok? O A, ele disse que valia 4 e o B, 2. Então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 4, o B, que é 2, mais o B, que é 2 ao quadrado. E agora nós vamos fazer essas continhas usando a tabuada do 2. Mais fácil que isso não poderia ser, ok? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Muito bem. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, 16 com menos 16 dá 0. 0 mais 4, 4. E o teu deu 4? Deu? Você fez de outro jeito? Ah, tem, né? Eu não vou me aguentar, eu vou ter que falar para vocês. Tem um jeito mais fácil também, que é você já sair substituindo os valores lá em cima. A menos B vezes A menos B. Já troca aqui em cima, ó. O A é 4 e o B é 2. Então, vai ficar 4 menos 2 vezes 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. No segundo parênteses, 4 menos 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Mas para que facilitar se a gente gosta de complicar, né? Não, brincadeira, é que a nossa intenção aqui é a gente reforçar a ideia do produto notável. Mas veja como tinha um jeito mais fácil. Tinha, né? Olha lá, ó. Um jeito mais fácil. 4 menos 2 ao quadrado, pronto, resolveu lá, ó. Certo? Aqui ele também fez diferente, ó. Ele pegou esse mesmo número aqui, escreveu ele como produto notável e, em vez de fazer a multiplicação, ele fez a potência, ó. 4 menos 2 é 2, dá o mesmo resultado também. Olha aí, ó, substituindo no começo, mas fazendo um pouquinho diferente daquilo que eu falei. Interessante, né? Mas pode copiar aí a parte do produto notável, tá bom? É essa que nós queremos fixar a ideia, tá bom? E 3 para você. Determine a expressão que fornece a área do quadrado de lado 3m menos 8. Então, a área do quadrado, 3m menos 8. E depois você vai calcular o seu valor numérico para m igual a 4. Então, repare que eu quero duas coisas aqui. Eu quero a expressão algébrica que representa a área desse quadrado e quero o valor numérico dele se a gente substituir o m por 4. Eu vou dar um tempinho para você escrever aí e a gente já volta.
Conseguiu mexer? Conseguiu desenvolver alguma coisa aí? Então, como ele não direcionou exatamente qual expressão algébrica que ele quer, então nós temos várias formas que também podem ser respondidas aqui, tá bom? Então, vamos lá. A expressão que fornece a área. Então, se é uma expressão que fornece a área, não pode estar indicada, entendeu? Porque a área nós sabemos que é 3m menos 8 vezes 3m menos 8. Só que essa expressão está indicando uma multiplicação. Ele já quer a expressão já feitos os cálculos ali, ok? Então não pode estar na forma de uma multiplicação, ela tem que estar numa forma de uma soma ou de uma subtração, tá bom? Então vamos mexer um pouquinho nisso. Se o quadrado tem lado 3m menos 8 e a área de um quadrado é L ao quadrado, no lugar do L eu substituo a medida que ele me deu, 3m menos 8 ao quadrado. Pronto, agora eu posso aplicar o produto notável, ó, tá aqui escrito o produto notável para a gente lembrar. Vamos lembrar de novo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, ok? E é isso que nós vamos fazer. O primeiro termo é 3m, então vai ficar 3m ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 3m, vezes o segundo, que é 8. Mais o quadrado do segundo termo, que é 8. Aqui, como tem bastante número, vai ter bastante continha para a gente fazer também, então vamos ter uma atenção com ela. Aqui, eu elevo ao quadrado tanto o número quanto a letra, tá bom? Não posso me esquecer. 3 vezes 3, 9, m ao quadrado é o próprio m ao quadrado. Menos, e agora eu tenho essa multiplicação aqui, eu tenho 3 números. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48. E o m repete também. Mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, essa expressão aqui me fornece a área daquele quadrado. Professora, mas essa aqui também. Sim, essa aqui também, só que ela está indicando uma conta. Aqui não está indicando nada, já está tudo pronto para a hora que você souber o m determinar, ok? Então, é essa expressão aqui que é a resposta. Agora, ele falou uma segunda coisa, ele também queria que a gente determinasse o valor numérico quando m era... Quando m era 4. Então, no lugar do m, você substitui o número 4, bem tranquilo. Olha lá, ó. Está aqui copiada a expressão e vamos trocar o m por 4. Aparece 2 vezes o m, ó. Aqui o 4 ao quadrado, então, e aqui só o 4. E fazemos essas contas, gente, ó. Primeiro a potência, 4 ao quadrado, 16. Aqui dá para fazer a multiplicação, 48 vezes 4, 192. 9 vezes 16 é 144. Aí a gente pode fazer essa subtração aqui, ó. Aqui já foi feito, ó. Menos 192 mais 64, eu fico devendo apenas 128. Então, já foi feita essa operação. Resultado deu 16. Bem tranquilinho, ok? O teu também deu isso? Você também poderia ter substituído lá no começo para essa substituição, né? Você poderia ter mexido aqui, ó. Quer ver? Ó, 3m menos 8. Se o m é 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 8, 4. Só que é a área, né? Então, 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Também poderia ter substituído ali, mas a expressão precisava ter determinado. Ok, então? Então, nesta aula nós vimos o quadrado da diferença de dois termos, a parte geométrica e a parte algébrica. Última vez, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo e fechou, você responde bem certinho, ok? Espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais!